Muito boa noite, minha gente querida. Começando com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, em seu benefício. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Perdoemos. Livro dos Espíritos, pergunta Kardec. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E o Espírito da Verdade responde: eles não têm o livre-arbítrio? Deus não criou maus. Deus os criou simples e ignorantes. Ou seja, eles têm tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Tem muitas explicações, né? Cada um tem a sua. Normalmente é porque não aceitaram a vontade de Deus. Se rebelaram, se revoltaram. Nós mesmos, né? Nos revoltamos, não aceitamos, e aí nos perdemos e acabamos cometendo erros. Mas a gente volta para o caminho do bem. No livro que é o Espiritismo, hoje a gente começa o terceiro diálogo entre Allan Kardec e um padre, um abade. Ele diz assim: permita-me, Senhor, lhe dirigir por minha vez algumas perguntas. E Kardec responde: de boa mente, reverendo, mas antes de responder a elas, creio útil lhe fazer conhecer o terreno em que devo me colocar perante o Senhor. Primeiro que tudo, cumpra-me declarar que não tenho a pretensão de convertê-lo às nossas ideias. Se desejar conhecê-las pormenorizadamente, as encontrará nos livros em que estão expostas. Neles poderá estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige assim àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam, e o número desses não é pequeno, como muito bem sabe. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, não têm necessidade dele. Aquele que diz: eu creio na autoridade da Igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um atributo do homem, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e tolerância. A seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Se alguém fosse, por sua consciência, arrastado a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra, nós lhe diríamos:
Acredite se quiser, porque isso não fará que esses dois astros troquem seus papéis. Mas assim como não procuramos lhes violentar a consciência, respeitem também a nossa. Se transformar, porém, uma crença de si mesma inocente em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Tal é, Sr. Abade, a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim têm se dirigido. Quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina, dei-lhes as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas de que o Espiritismo não quer se ocupar por serem todos os homens livres em suas apreciações. Porém, nunca fui procurá-los no propósito de lhes abalar a fé por meio de qualquer pressão. Aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, o deixamos em paz. É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito: semeiem no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. O Espiritismo não se impõe, porque, como já lhe disse, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe também que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé. Nunca, porém, a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo a cada um poder formar opinião segura. Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente e por achá-los racionais. Mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje há luta entre a Igreja e o Espiritismo, nós temos consciência de não havê-la provocado. Muito bem. Kardec fala muito bem. Vamos então terminar nossos estudos de hoje com a frase de Emmanuel, que está no livro Perdão e Vida. Nem sempre se fará necessário fitar a retaguarda para reconhecer as vantagens da própria situação. Basta recordar os obstáculos que já venceu.